eu tomei conhecimento de uma notícia, né, sobre um empreendimento em Passo Fundo. E o que isso tem a ver com a gente, né? É um empreendimento da nossa região, mas só que é um empreendimento diferente, né? Nós temos aí uma nova forma de construir, mas principalmente uma ideia nova de construção que está em Passo Fundo, aqui pertinho da gente. Isso, quem sabe, traga inspiração também aqui para a nossa região. Então nós vamos conversar hoje com o engenheiro civil Guilherme Sartori, que ele vai contar para a gente essa obra diferente que está acontecendo em Passo Fundo. Ele que é responsável técnico pela obra do ICOM ECB, que começou a ser construída em maio aqui em Passo Fundo. Bom dia, engenheiro. Bom dia, tudo bem? Bem, muito obrigado por nos atender aí nesta manhã. Engenheiro Guilherme, que obra é essa? Vou entrar assim, o que tem de diferente nessa obra, nesse empreendimento, principalmente para a nossa região? Bom, primeiro a gente inaugura um novo modelo de empreendimento imobiliário. A ideia é que a gente consiga reunir moradia, trabalho, lazer e escola num único quarteirão. Então, você consegue trabalhar em uma das torres, morar em outra. Você tem restaurantes, cafés num mall que interliga todos esses empreendimentos. E no mesmo quarteirão você tem acesso a uma das escolas mais tradicionais da cidade de Passo Fundo, que é o IE, o Instituto Educacional. A ideia, a concepção do projeto foi exatamente essa, de você poder fazer tudo a pé, né? Você não precisar tirar o carro da garagem para levar o filho à escola, depois você atravessar a cidade para poder ir trabalhar, no meio do dia atravessar a cidade para poder almoçar e assim vai. A ideia realmente era poder colocar todos ali naquele ambiente e fazer tudo a poucos passos de distância, né? Então, economizar aí as horas importantes no nosso dia, né? Essa é a principal ideia da concepção desse empreendimento. Essa nova forma de conceber um projeto, ela é nova aqui na nossa região, mas já existem muitos empreendimentos nesse sentido pelo mundo, e aí tem uma inspiração para esse empreendimento de Passo Fundo, né? Isso, exatamente. A gente buscou inspiração em empreendimentos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, todos eles com essa pegada, né? De poucos passos de distância você poder fazer tudo. E além disso, também, por exemplo, um dos que nós pegamos inspiração na Inglaterra, em Londres mais especificamente, é justamente a recuperação de uma área que vinha esquecida, né? Esse também é um ponto importante dentro do nosso empreendimento, porque o bairro onde está inserido o Icon, ele era um bairro aí tradicional da cidade, onde a cidade nasceu praticamente, né? E ele vinha sendo esquecido, veio ficando meio abandonado, e a ideia foi dar uma nova vida para o bairro, e a gente vê que desde da reforma, né, da ampliação, que está sendo ampliada agora o Instituto Educacional, o IE, a gente vê o bairro com outra cara, você vê uma outra vida, um movimento diferente, e com o início da obra das torres do Icon, você também começa a ver esse movimento acontecendo, pessoas diferentes indo para lá, assim, é natural uma valorização da região e é um resgate de uma região que foi bastante importante para a cidade de Passo Fundo. Para quem conhece ali a região, né, o Instituto Educacional, na realidade ele está localizado numa região central, mas a cidade acabou se espalhando, crescendo para outras regiões, e ali, digamos assim, ficou com construções mais antigas, né, o desenvolvimento acabou indo para outros locais, e recentemente, então,
a própria concepção do Icon, né, que tem aí o grupo Batistella, né, junto, acabou adquirindo o IE, modernizando, porque é aquela estrutura, revitalizando aquela estrutura, e a partir daí veio esse investimento para se construir um empreendimento completamente diferente do que a gente está acostumado aqui na região. A gente falou de exemplos de Londres, dos Estados Unidos, da China, e aqui no Brasil tem algo parecido, engenheiro? Olha, como esse, são pouquíssimos, tá, no Brasil. Primeiro pela grandiosidade, né? São 120 mil metros quadrados de construção, são torres altas, a torre residencial tem mais de 150 metros de altura, desculpa, a torre comercial. As torres residenciais, elas passam de 120, 130 metros também, então são prédios bastante altos. A gente vê isso acontecer em outras cidades no Brasil, sim, mas não com essa característica de você ter ali a poucos passos tudo muito muito perto, né? Muito próximo, você poder fazer realmente tudo a pé. A gente vê empreendimentos grandes de uso misto, né? O que seria basicamente um resumo, né? do Icon, mas você não tem essa grande vantagem do fazer a pé, economizar tempo, né? O tempo que hoje é precioso, né? Nesse empreendimento se projeta, por exemplo, que quantas pessoas possam viver ali, engenheiro? Olha, a gente coloca ali não só questão de pessoas que possam viver nesse empreendimento, porque a gente tem um número de apartamentos ali que vão de 2, 3, 4 dormitórios, né? 2, 3, 4 suítes, mas é o que você pode trazer de volume de pessoas para o entorno, né? Então, são pessoas vindo para a escola, indo até o mall para tomar um café, ou almoçar, ou um jantar no final de semana. A gente estima que a gente possa trazer ali de pessoas circulando por esse entorno, algo em torno de 3 mil pessoas, né? Então, não são pessoas que vão vir de carro, justamente por isso. Então, você tem essa grande vantagem, pessoas transitando, e é um quarteirão aberto. A gente, quando pensou também nesse empreendimento, a gente queria que ele fosse integrado ao restante, né? Então, não basta ter um bom condomínio fechado com muros altos e, ok, você está lá dentro, você está bem, você está seguro, mas a gente queria um pouco mais que isso. A gente queria realmente essa integração, que as pessoas que estivessem passando, por exemplo, na Rua Uruguai, pudessem entrar no mall e cruzar o mall, tomar um café e sair na Rua Paissandu, justamente em frente ao IE, ou mesmo quem está levando um filho para a escola, poder passar por dentro do mall para deixar o filho na escola, voltar para eventualmente tomar um café com um amigo, alguma coisa assim, pela manhã, ou almoçar no momento em que vai buscar o filho na escola, no meio do dia. Essa é a ideia, de você poder talvez colocar essas aproximadamente 3 mil pessoas em constante convívio, né? De forma mais natural, tranquila, sem nenhuma afobação. Eu citei esse número de pessoas, então, de circular né, depois da obra pronta, em torno de 3 mil pessoas. Isso é mais do que muitos municípios da nossa região, a população maior do que alguns municípios aqui da nossa região, só para se ter uma ideia da grandiosidade do evento. Mas também tem técnicas novas de construção aí, né? São, que estão sendo aplicadas aí, formas modernos, né, de construção, né, engenheiro? Na verdade, assim, não são, eu não diria que são técnicas novas, tá? São, na verdade, técnicas bastante utilizadas já, não só no Brasil como fora do país. Só que a gente a gente não vinha utilizando elas na região, né? Então, a ideia é dar trazer esse ar de novidade. Então, não é novo, mas é o ar de novidade para a região, trazer técnicas de construção, de execução, detalhes de projeto que normalmente não vêm sendo utilizados na região, que facilitam muito a execução, trazem mais qualidade, trazem mais velocidade de execução. Então,
utilizar uma fundação com estacas metálicas não é comumente utilizado na região, mas ela é amplamente utilizada há muitos e muitos anos no Brasil e fora do Brasil. E aí a gente resolveu trazer para cá, por exemplo, porque ele é a gente traz a condição de velocidade e uma segurança muito superior, menos material sendo utilizado também, a necessidade de menos pessoas, porque hoje a gente tem uma dificuldade de mão de obra bastante grande, não só aqui na região, não só no Rio Grande do Sul, mas é algo que bate no Brasil como um todo. Então, buscar essas técnicas novas para a região, mas não tão novas para fora dela, é justamente para a gente poder dar velocidade, necessitar um pouco menos dessa mão de obra, traríamos mão de obra mais especializada, sim, mas um volume menor, e a possibilidade também de trazer essa visão, né, de que é possível fazer diferente. A gente tem no Brasil opções e a gente precisa começar a respirar um pouco delas e trazer elas para cá, para dar justamente esse ar de novo, né? Essa inovação, entre aspas, né? Porque, de novo, não é nada... eu brinco que não é uma ciência da NASA, né? Na verdade, no fundo, já é bem desenvolvido, já bem utilizado. Então, a ideia é dar aquela chacoalhada realmente em nós mesmos, né? Existe algo diferente e vamos buscar. A obra já iniciou. Qual é a previsão de entrega? Já iniciou, nós começamos, claro, pela escavação, é um volume bastante grande de terra que deve sair de lá, temos milhares de caminhões de terra para tirar de lá, nós já tiramos mais de 3.000 caminhões de terra e devemos tirar mais uma dezena de vezes isso aí para poder chegar no último subsolo dessas torres. A gente tem dois prazos de entrega, o prazo de entrega dos edifícios residenciais, que são 3 edifícios, né, como eu falei, edifícios de 2, 3 e 4 suítes. Eles serão entregues em outubro de 28, e o edifício comercial mais o mall, ele tem um prazo de entrega para abril de 2029. Então, esse é o prazo. A gente tem ali um desafio de executar todas essas torres de forma simultânea, mas nós estamos com o nosso cronograma um pouquinho antecipado, inclusive, e a ideia é agora a gente acelerar ainda mais as obras. O grupo pede isso, né? Então nós estamos focados em acelerar isso para ainda assim conseguir entregar em prazos mais curtos. Engenheiro, a gente falou aqui o senhor falou em 148, 150 metros de altura. A gente que não está intimamente ligado com essas questões de construção, fica pensando, mas e quantos andares dá isso? Então eu vou fazer essa pergunta direta para o senhor. Quantos andares nós temos deste empreendimento? Quando a gente fala em 150 metros, nós estamos falando em alturas normais, é como se fosse cada andar tivesse 3 metros, né? Então, para 150 metros, nós teríamos 50 pavimentos. Então, essa seria a altura no padrão normal. Qual é a diferença para o Icon? O Icon, por ser um AAA, quando a gente fala o edifício Vision, que é o edifício comercial, ele é um edifício AAA. E uma das características desse tipo de empreendimento, que é a qualidade dos materiais utilizados, tecnologia, automação, elevadores exclusivos, velocidade de elevador, ele tem a certificação LEED também, porque traz a questão de sustentabilidade para dentro do empreendimento, mas como ele tem uma altura maior, não são 50 pavimentos, mas acho que para o ouvinte ter uma ideia, é como se nós tivéssemos um prédio com 50 andares, né? Então, esse seria o equivalente a um prédio de 50 andares. Ele tem 40 andares por conta dessa altura maior, esse pé direito maior entre os andares, para dar esse conforto maior, essa possibilidade de entrada com automação, com equipamentos, com tecnologia. Então, a gente precisa ter uma altura maior. Então,
passamos para classificá-lo como AAA, então a gente precisa de uma altura maior, mas, de novo, para o ouvinte entender, seria um edifício equivalente a 50 pavimentos. E são 4 edifícios, né? São 4 edifícios, são 3 edifícios residenciais e um edifício comercial, e mais o mall das lojas embaixo, que interliga todos eles. Quantos apartamentos? Olha, eu vou... o número exato eu não tenho de cabeça aqui, tá? Porque são muitos números, mas nós temos, como eu já falei, são prédios com apartamentos de 2 e 3 suítes. Temos um segundo prédio com apartamentos de 3 suítes, com metragens de 140 e 180 metros quadrados. E temos mais uma torre com um apartamento de 266 metros quadrados, com 4 suítes. Então, os números, fico devendo isso, porque não tá de bate-pronto na minha cabeça o número exato de apartamentos. Mas então, engenheiro, estou conversando aqui para quem está no rádio com o engenheiro Sartori, Guilherme Sartori, que está falando aí deste novo empreendimento em Passo Fundo, que já está sendo construído, o Icon ECB. Para quem conhece Passo Fundo, vai ser interligado ao Instituto Educacional, o IE, né? Então é um empreendimento absolutamente diferente. Quem está no YouTube estava vendo inclusive imagens que nós buscamos na internet deste empreendimento para saber do que nós estamos falando. Será o edifício mais alto da região? Porque tem, desde o tempo lá das construções em Nova York, eu lembro da história, né, que os engenheiros, construtores queriam fazer queria fazer um prédio mais alto que o outro, né? Então, ainda tem essa disputa, se falando recentemente que tem um prédio enorme sendo construído em Balneário Camboriú, em termos de altura, aqui no sul do país. Mas, do seu conhecimento, será o mais alto da região, ou do estado, enfim? Essa é uma coisa que é exatamente isso que você falou, né? Existe uma competiçãozinha, né, acontecendo. Né, eu coloco uma antena na ponta do prédio, que tem meio metro a mais, bom, ganhei, né? Na verdade, ele será um dos mais altos, tá? Existe sim alguma discussão nesse sentido, e de novo, são aqueles metros a mais ou a menos, mas ele já foi considerado sim o mais alto, mas existem alguns lançamentos que já vão ultrapassar essa altura, mas ele é considerado um dos mais altos da região, sim, tá? Então ele vai ser uma referência não só para a cidade de Passo Fundo, mas para a região norte aqui do nosso estado como um todo. Ele vai aparecer de longe, com certeza. Engenheiro, eu quero agradecer aqui a sua participação, sua disponibilidade para bater um papo com a gente, né, para explicar esse novo empreendimento que traz essas novidades, né, a novidade arquitetônica, né, de integração de espaços, né, como se fala em mall, né, para as pessoas entenderem como se fosse um shopping, né, nessa parte de baixo, né, com lazer, com gastronomia, enfim, né, pontos de encontro, comércio, também residencial. Então é um conceito absolutamente diferente, e aí vem a novidade, a forma diferente de construir aqui na nossa região, né? E falar nisso do empreendimento, o tamanho do prédio, enfim, essas coisas todas. Então, como é novidade, a gente tem que conversar sobre o assunto. Engenheiro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tenha um ótimo dia. Ótimo dia, obrigado.